Bom, gente, então começamos a gravar aí a aula de hoje. Estamos falando sobre modelo de propensão. A ideia aqui é passar um pouco mais focado no que é um modelo de propensão, né? E como que a gente pode utilizar machine learning para resolver esse tipo de modelo. Para quem não me conhece, eu sou cientista de dados no setor financeiro. Tenho bastante experiência aí com modelo de risco, modelo de renda, modelo de propensão, modelo de provisão de crédito, Open Finance, também tive ali uma experiência com política de crédito, dentre outras experiências, tá? Também sou pesquisador na área de IA e inferência causal. Atualmente estou finalizando um doutorado na área de economia, né, com foco em econometria e inferência causal, e sou professor de Data Science e Machine Learning, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, para a gente entender o que seria, né, um modelo de propensão, vamos pensar primeiro, vamos tentar entender qual seria o problema de negócio, né? Afinal de contas, ciência de dados nada mais é do que a gente pensar em como que a gente vai utilizar todo o ferramental estatístico de machine learning, de deep learning, ou de IA generativa, ou estatística descritiva, qualquer que seja, né? O ferramental aqui para a gente resolver problemas de negócio. Então, vamos pensar que a gente tem aí, né, uma situação em que você abriu conta ali numa fintech, né? Hoje no Brasil a gente tem algumas fintechs, e você basicamente, olha só, o Aldemir acabou de entrar aí. Opa, Aldemir, boa noite, cara. Olha só, Bom, gente, o Aldemir aí, dá um salve aí pro Aldemir. tudo certo? Bom evento aí, galera. Desculpa, tô no mercado. Maravilha, bom demais, cara. Boas compras aí. Valeu, abraço. Bom, gente, então vamos pensar na situação aqui que a gente tenha um problema em que você acabou de entrar, né, num aplicativo ali de uma fintech, tá? E você tem um monte de produto lá naquela fintech, né? E aí vamos pensar que você tem produto de crédito, você tem produto de investimento, você tem, às vezes, o marketplace ali dentro do aplicativo, né? Que vai te sugerir ali para você comprar um produto, ou até mesmo te dar um desconto, um cashback, ou alguma coisa do tipo, né? Um cupomzinho ali para você fazer alguma aquisição. Então, pensa o quão é desafiador, né? Para quem trabalha numa fintech, você conseguir criar um racional aqui para você recomendar o produto certo para cada perfil de cliente que você vai ter dentro da sua fintech, né? Dentro da sua empresa ali, né? Então, assim, isso aqui é um baita problema, né? Então, quando a gente fala de produto de crédito mesmo, pô, eu tenho ali um empréstimo pessoal, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho cheque especial, eu tenho, se for PJ, né, eu tenho capital de giro, eu tenho tanto produto de crédito, mas assim, pô, como que eu vou recomendar ali pro, sei lá, pro Ademir ali, qual que é o melhor produto pro Ademir, né? Qual é o produto que talvez ele vá se interessar, e se eu recomendar para ele ali, se eu mostrar para ele um banner ali, ele vai clicar ali, ele vai contratar o produto de crédito, né? Ou se eu estiver falando, aí ó, o Ademir acabou de falar, um cartão de crédito com milhas, né? Perfeito, pô, é isso mesmo, né? E aí dentro do produto, né, também tem uma complexidade, né? Por exemplo, se eu estou falando de cartão de crédito, pô, mas qual tipo de cartão de crédito que eu vou é, recomendar? Eu vou recomendar ali para o meu cliente, né? Um cartão de crédito mais básico ali, com limite, né, um pouco menor, sem nenhuma vantagem, ou eu vou oferecer para ele de cara ali um cartão black, ou alguma coisa assim do tipo, né? E aí eu também posso combinar estratégias, né? Eu posso, olha, se você investir comigo aqui, inclusive tem um banco que eu tenho que eles me mandaram até uma mensagem assim, né, essa semana, olha, se você chegar, sei lá quanto aqui de investimento, a gente te dá um cartão Black aqui vitalício, né? Então, também dá para a gente combinar aqui as estratégias, mas assim, isso aí. Isso aí, Aldemir. Pois é, cara, eu recebi essa mensagem aí. Não sei se alguém aqui também tenha recebido aí, né? Mas enfim, tá, gente? Eu achei interessante, né? Como eles casaram ali, você pegar, aumentar
o seu share ali, né, de investimento dentro do banco e casar isso com uma oferta de um produto de crédito, né? Então, assim, gente, é um desafio muito complexo, tá? Porque a gente vai ter vários produtos aqui, né? Quando eu falo de produto de investimento, a mesma coisa, né? Eu vou ter, por exemplo, de acordo com o perfil do cliente ali, eu vou ter clientes que são mais propensos a uma renda fixa, tem gente que gosta mais de ação, tem gente que gosta mais de fundo de investimento. Se eu estou falando de produto, às vezes se eu estou falando de uma pessoa, né, numa determinada faixa etária, talvez ela tenha uma propensão maior, né? Ela quer adquirir, por exemplo, produtos relacionados a jogos, né? Inclusive esses bancos digitais, eles têm isso dentro do marketplace. Então, assim, esse aqui é o grande problema, tá? Eu tenho muitos produtos e eu tenho muitos usuários ali transacionando dentro do meu aplicativo e eu preciso saber como que eu vou recomendar, né, a melhor oferta para cada perfil de usuário. Tá claro, gente, qual é o problema aqui que a gente está tentando resolver? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza? Então, é só tudo isso, tá? E aí, assim, quando a gente pensa um pouco em problema de negócio, né? Imagina que se eu não tenho uma inteligência analítica, né, uma ferramenta para resolver esse problema aqui, eu não vou conseguir converter ali o meu cliente. Então, não vai adiantar eu colocar cliente dentro dessa fintech aqui para estar acessando o meu aplicativo e criando conta se eu não tenho uma estratégia para oferecer o melhor produto ali de acordo com o perfil do meu cliente. Então, assim, eu não vou ter, não vou conseguir aumentar o meu ROI, né, a minha receita. Eu vou ter um custo de aquisição para trazer esse cliente para dentro da fintech e não vou conseguir converter. Então, isso é um problema também, que eu vou estar tendo um custo e eu não vou estar tendo receita, né? E aí, se a minha receita é inferior ao meu custo, né? Ou seja, o que eu estou gerando de receita não está cobrindo o que eu tenho de custo ali com aquele cliente, então significa que eu estou tendo prejuízo, né? Então isso daí já é um grande problema, tá? Então é bem delicado aqui. Então vamos passar aqui. Agora vamos, né, adicionar um pouco mais ainda de complexidade, né? Algumas camadas de complexidade. Então vamos pensar aqui que, sei lá, a gente tenha milhares de fornecedores ali. Então, por exemplo, quando eu abro aqui o marketplace do roxinho, ou do banco amarelo, ou do banco laranja, enfim, qualquer banco hoje praticamente, você tem um marketplace, você tem vários fornecedores ali, geralmente te oferecendo cashback, né, de farmácia, te oferecendo desconto, te oferecendo produto, enfim, você tem um grande marketplace. A mesma coisa quando você entra na Amazon, quando você entra no Mercado Livre, né? Você tem um marketplace ali muito grande, você tem vários fornecedores, você tem vários produtos, né? Então, quando você clica ali e você vai procurar um tipo de produto ali para fazer aquisição, o que eu vou mostrar para você, né? Eu tenho um, um pool, né, gigantesco de produto, de fornecedor, então é uma baita complexidade aqui também, né? A mesma coisa se a gente está falando num contexto mais de banco, né? Então a gente tem, sei lá, às vezes brincando assim, né? Você abre lá um aplicativo desses aí, você vai em renda fixa, por exemplo, você tem mais de 100 produtos de renda fixa ali para você escolher. Mas assim, pô, como que eu vou pegar ali para o cliente que está procurando comprar um CDB, um RDB, um LCA, não sei, algum produto desse de renda fixa, como que eu vou chegar e mostrar para ele ali os principais produtos ali do meu portfólio que tem talvez maior chance de conversão? Então, e aí, assim, sobretudo, né, quando a gente fala de problema de negócio, a gente tem que pensar em quem vai estar lá na ponta, né, operacionalizando aqui as coisas. Então, como que o meu stakeholder, né, ou seja, a minha área ali que vai estar demandando essa ferramenta, né? Então, pensa que se eu sou uma área de ciência de dados, eu vou estar fazendo isso, né, para uma área que vai ser uma área cliente, né? Uma área que vai estar demandando essa solução. Então, pensa se eu estou falando da área comercial, né? Então, a área comercial, a área de marketing, a área de growth ali, precisa dessa ferramenta aqui justamente para, a partir da ferramenta, do modelo, começar a recomendar, né, os produtos e começar até mesmo mandar uma mensagem para o cliente, ligar para o cliente. Só que, assim, a gente tem escassez aqui de tempo, né? Então, eu tenho poucos funcionários, esses funcionários têm um tempo limitado, e eu não consigo ligar para todo mundo, eu não consigo mandar mensagem para todo mundo. Então, isso aqui também é uma grande camada de complexidade, né? Mas aí, assim, isso aqui eu estou pensando talvez numa estrutura muito física, né? De agência, de posto de atendimento,
ou, enfim, de um banco mais tradicional ou de uma cooperativa de crédito, né? Agora, outra pergunta também que a gente poderia se fazer é o seguinte, pô, mas se eu estou falando de uma fintech, né, ou seja, de um banco digital, por exemplo, como que eu vou otimizar ali o display do que eu vou estar mostrando dentro do app, né, em termos de produtos ali, para cada usuário? E aí pensa, por exemplo, que se eu falo do Banco Roxo, né, eu acho que o Banco Roxo tem 100 milhões de usuários aí. Se alguém puder confirmar a informação para mim, agradeço. Mas eu acho que é próximo disso, né, porque o Banco Roxo hoje é, acho que o segundo maior em número de clientes, né, do Brasil, acho que fica atrás do estatal, né, da Caixa Econômica, mas, assim, é outra grande camada de complexidade aqui também, tá? Então, eu tenho vários produtos, né? Eu tenho uma área ali, né? Não apenas uma área, mas várias áreas que precisam dessa solução para estar fazendo contato com o cliente. E eu também tenho uma outra camada de complexidade que eu tenho milhares, né? Eu tenho milhões ou milhares de usuários ali na minha plataforma, tá? E aí, gente, dúvidas até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ô Lucas, só uma pergunta aqui. Manda aí, mas Esse modelo de prospecção, ele analisa o perfil do cliente para propor um produto de acordo com o perfil desse cliente, né? Por exemplo, se ele, que nem você está falando de produtos aí de renda fixa, ele vê o meu perfil lá de risco, se eu sou moderado, se eu sou conservador, e aí a partir dessa característica ele me propõe uns produtos, ou não tem nada a ver? é isso aí. Agora, por exemplo, só a informação de se você né, só o seu perfil de investidor ali, talvez seja uma informação um tanto limitada do perfil do investidor, né? Por exemplo, talvez eu tenha que ver também outras informações ali para tomar essa decisão. Por exemplo, talvez a sua faixa etária, né? Então, talvez a faixa etária, quando eu cruzo com o perfil do investidor, isso vai me dar ali também algum tipo de insight. Se eu sei se esse cliente tem filho ou não, isso vai me dar outro tipo de insight também. Se eu já sei a priori que esse cliente ele já investe na poupança, então isso reafirma mais ainda, né, que esse cliente de fato ele é um cara bem conservador, né? E assim por diante, né? Eu vou cruzar várias variáveis, mas a ideia é exatamente essa, tá, Marcelo? É isso mesmo. Agora, Lucas, por exemplo, se uma pessoa não autoriza a receber esse tipo de propaganda, né? Vamos dizer, é que nem uns pop-ups, né? Puta, não quero receber. Você sabe se a Febraban tem alguma normativa? Porque senão, né, esse modelo não faz sentido, né? Porque, obviamente, o cliente, quando ele abre uma conta, ele assina, ele consente que vai receber essas recomendações. Ou ele precisa fazer o consentimento para depois receber essas recomendações que você está querendo propor. Olha, excelente pergunta. Acho que primeiro tem um ponto de que quando você faz uma conta num banco, numa fintech, no banco digital, você autoriza ali, né, que a instituição ela consulte sua central de risco, né, que é o seu SCR. Então, eu já teria ali a priori uma informação, que é o seu SCR. Outras informações que eu vou capturar desse cliente na jornada de onboarding dele dentro da instituição são dados cadastrais, né? Então, eu vou ter ali o seu CPF, com o seu CPF ali, dado que você me deu esse consentimento, e dentro do que você vai popular, né? Você vai fazer um cadastro ali, você vai colocar a sua data de nascimento e outras informações. Eu vou fazer um check desses dados que você me passou com a Receita Federal, vou ver o status do seu CPF, vou ver outras informações na Receita para ver se de fato está aderente à informação que você me passou. E aí eu já tenho aqui um conjunto de dados cadastrais que eu já posso utilizar para fazer, né, qualquer ação. Então, isso é uma coisa, tá? Na jornada ali de onboarding, você pode ou não dar o consentimento. A mesma coisa quando a gente fala de Open Finance, né? Open Finance, você entra no aplicativo, você pode fazer essa jornada de trazer o consentimento
da sua informação de uma instituição para outra, e a qualquer momento você pode encerrar esse consentimento, né? Você pode cancelar essa transmissão de informação, certo? Então, isso é outra coisa. Sobre pop-ups, quando você entra no aplicativo, você tem a opção de omitir as notificações que às vezes ele te manda. Isso é outra possibilidade. Aí, de fato, isso iria limitar um pouco mais ali o que eu tenho à disposição ali dentro do aplicativo para te mostrar ou não, né? Porque aí, de fato, se você desabilita todas as notificações que eu posso te mandar, eu não vou conseguir te mandar notificação nenhuma. Mas mesmo assim, quando você entra no aplicativo, se você entrar no aplicativo lá do banco, baseado no seu perfil ali, né, nas variáveis mínimas que eu tenho, eu vou estar tentando mapear seu perfil e vou tentando recalcular o modelo. Então, assim, a arquitetura de modelo aqui, né, quando a gente fala de propensão, a gente vai estar considerando também esses cenários. Beleza? Outra dúvida? Outra dúvida, esse modelo de propensão, ele também tem a ver quando você cria tags, por exemplo, quando o cara começa a navegar na aplicação web, no caso, né? Ou no próprio mobile, né? A aplicação móvel. Sim. Ver características aonde ele está indo mais para. Puta, ele está entrando direto aqui em LCA. Pô, será que ele quer e de repente ele precisa de alguma informação adicional para ele poder fazer adesão a esse produto? É nesse modelo que ele trabalha com análise de tag, uma coisa assim, ou não? Também. Aí é o que a gente chama às vezes de acesso ao app, né? O acesso diário ao app. Então, todo o comportamento de acesso dentro do aplicativo eu consigo mapear, transformar em variável, criar variáveis, né, e colocar dentro de uma feature store ou dentro de um banco de variáveis, a depender da arquitetura, e vou usar dentro do modelo. Até, por exemplo, legal. eu vou dar um exemplo para você, tá, Marcelo? Vamos supor assim, você é um cara que você já investe alguma coisa ali, né, no aplicativo, todo dia você entra para ver seu saldo. Eu acho que se alguém tiver coisa investida e quiser falar se é assim, né, para ir deixando a aula dinâmica, mas, por exemplo, quase todo dia eu abro a conta aqui que eu tenho de investimento para ir acompanhando o saldo, né, para ver se está fazendo sentido, né. Então, ou seja, dentro do sistema do banco, ele consegue capturar os meus acessos diários e transformar esses acessos diários em variáveis. Por exemplo, nas últimas 2 semanas, o Lucas ele entrou, sei lá, 30 vezes no aplicativo. Beleza, isso é um tipo de variável, acesso total, tá bom. Mas dessas 30 vezes que ele entrou no aplicativo, ele ficou, sei lá, uma média de tempo, sei lá, 2 minutos, né? Uma média de tempo. Posso pegar uma média de tempo também. Beleza. Dentro do app, o que ele mais scrollou ali, né? O que ele mais... quais foram as abas ali que ele mais tocou, o que ele viu mais, o que ele pesquisou. Então, a gente vai criando várias variáveis, né? E aí, assim, depois que a gente cria essas variáveis, a gente vai testar nos modelos. Tá bom? Legal. Agora entendi. Quer dizer, você joga essas variáveis para o modelo e aí treina esse modelo para depois ele fazer as predições necessárias ou classificações, né? Isso. Eu preciso criar o máximo de variáveis, mas, assim, variáveis também que façam sentido, tá? Não adianta eu ficar criando variável, que às vezes não faz muito sentido. Entendi. Mas a ideia é essa. Legal. Legal, Lucas. Desculpa incomodar aí. Não, tranquilo. Pode ficar à vontade aí, tá, gente, para perguntar. Bom, aí, agora, todo o questionamento, né, que a gente estava vindo aqui, a gente pode resumir numa pergunta, né? Tá, se a gente conseguir criar uma ferramenta analítica aqui para cada perfil de usuário e nicho de produto, né? Então, isso aqui, nicho de produto, é muito importante, tá? Porque, às vezes, eu tenho ali um perfil de usuário, tá? Mas, às vezes, a gente está olhando de forma agregada para esse usuário, tá? Então, às vezes, eu tenho um usuário que ele é um usuário muito quente para cartão de crédito, mas talvez quando eu estou falando de um parcelado, né, de um crédito pessoal, ele não tem interesse em pegar, ele só quer estar ali mesmo para ter um cartão de crédito. Então, aí tem essa camada de complexidade, né, porque assim,
a depender se eu tenho muitos produtos, o que é que eu vou precisar fazer? Talvez pensar em uma arquitetura em que para cada tipo de produto que eu tenha dentro dessa fintech, eu tenha um modelo específico para analisar a propensão do usuário a adquirir aquele produto. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, um modelo específico para avaliar a propensão do cliente a adquirir um cartão de crédito, a propensão dele para adquirir produto de renda fixa e assim por diante. Óbvio que eu também não posso, né, por exemplo, cheque especial. Talvez dentro da minha base, cheque especial, eu tenha poucos clientes que tenham cheque especial. Eu não vou ter um histórico suficiente para talvez criar um modelo, né, robusto. Então, nesses casos, o que a gente pode fazer? A gente pode agrupar cheque especial com outro produto que faça sentido, né? Certo? Então, enfim, então essa é a pergunta aqui, né? Então, pô, beleza, mas a gente pode então oferecer produto financeiro, né, baseado na probabilidade, né, desse cliente aderir a esse produto, né? Então, quando a gente fala modelo de propensão, nada mais é do que isso. É eu criar um modelo, tá? E a gente vai passar um pouco aqui sobre essas questões ali do que envolve o passo a passo para fazer esse tipo de modelo, mas de eu criar um modelo em que eu consiga mensurar a probabilidade do cliente aderir o produto, tá? Beleza? Então, aqui, né, mais uma vez, só deixando claro, então o modelo de propensão, ele visa, né, estimar a probabilidade do cliente realizar uma ação específica ali, né, uma ação de aquisição de um produto, por exemplo, por meio de modelo estatístico ou modelo de machine learning. Hoje, o estado da arte, quando a gente fala desse tipo de modelagem, são mais aí os modelos de machine learning. Principalmente modelos ensemble como o XGBoost, LightBM, CatBoost, né? Porque são modelos que possuem uma performance melhor. Modelos de redes neurais, eu acredito que, pela literatura que eu acompanho, né, modelos de redes neurais, eles ainda não são tão... assim, acho que o custo-benefício, né, quando você pondera, talvez não compense tanto você usar uma rede neural com, sei lá, N camadas ocultas, e aí você vai perder muito na interpretabilidade, né? Então, talvez um modelo menos complexo te dê um resultado tão bom quanto um modelo de deep learning, tá? Mas aí, assim, quando a gente fala da ação específica, tá? A gente pode estar falando, né, da compra de um produto, ou desse usuário. Se eu estou falando, por exemplo, de um cliente que está numa jornada de cartão de crédito, né? Então, quando a gente fala de cartão de crédito, que aí é um mundo apartado, tá? A gente precisaria talvez de um workshop específico só para falar de cartão de crédito. Mas quando a gente fala de cartão de crédito, não tem apenas a aquisição do produto, né? Que é essa ação específica, mas também tem o quanto que esse usuário vai estar engajado ou não no uso desse produto, tá? Porque quando você adquire um cartão de crédito, tá? Você vai fazer a solicitação do cartão de crédito, o banco vai mandar para você, para sua casa, um cartão, né, o plástico, como a gente fala, só que você pode ativar ou não esse plástico, você pode se engajar ou não, tá? Então, uma coisa é eu te dar esse produto, né? Beleza, eu passei pela primeira camada aqui de resolução do meu problema. Eu te recomendei o produto correto, você precisava de um cartão. Só que outra coisa é eu saber se você é engajado o suficiente, se você vai adquirir o cartão e você vai ativar o cartão e você vai utilizar o cartão. Então, aí talvez a gente já está falando de outro tipo de modelo, que é um modelo de propensão à utilização, né? Uma coisa é talvez eu adquirir o cartão, outra coisa é eu utilizar o cartão de crédito. Beleza, gente? Tá claro isso aqui? Ou é confuso? Tá? E assim, quando a gente fala de cartão, tá? Tem um gamification, que é basicamente você pensar em como que você pode entender a jornada de engajamento ali do cliente dentro do aplicativo e como que você pode, para cada tipo de etapa ali, você talvez tenha um modelo específico para isso. E aí também tem outro tipo de ação, né, que aí a gente chama de journey, né, que é, por exemplo, do cliente ali chegar e cancelar esse cartão, né? Então ele chegou, ele solicitou, você teve um custo para enviar esse cartão ali para o cliente, né, um cartão de débito, de crédito, mas ele nem utilizou e cancelou o cartão, né? Então você teve todo esse custo aí para no final ali não conseguir nem rentabilizar. Então isso é outra coisa também que tem
tem que estar pautado aqui na estratégia de concessão, né? E aí, assim, quando a gente fala do negócio em si, né, quando a gente estima um modelo de propensão à compra ou aquisição, ou qualquer outra possibilidade aqui, a gente vai conseguir entender um pouco, né, a gente vai conseguir classificar esses clientes aqui de acordo com a probabilidade, né. Então, eu vou ter a probabilidade da aquisição do cliente em relação a um determinado produto. Com base nessa probabilidade, eu consigo mapear ali, olha, esse cliente aqui é um cliente muito quente, né? Ele tem uma alta propensão ali para fazer a aquisição desse cartão, ou eu tenho um cliente que tem uma média propensão, ou um cliente que tem uma propensão muito baixa, né? Geralmente a gente faz um corte, né, muito baseado em regra de negócio, mas, por exemplo, acima de 60%, 70%, talvez a gente já marca aquele cliente como alta propensão para a aquisição do cartão, né? Entre 0,3, 0,4 a 0,6, talvez média propensão. Abaixo de 0,3, pô, esse cara tem uma probabilidade muito baixa, né, de adquirir o cartão. Então não faz sentido eu mostrar ou eu fazer nenhum call to action aqui com esse cliente relacionado a cartão de crédito, né? Porque eu não vou conseguir converter esse cara, tá? E aí aqui tá, isso tudo é importante porque quando a gente consegue mapear essas segmentações aqui, a gente consegue entender quais estratégias de negócio específicas a gente pode utilizar para cada etapa ali dentro do modelo de propensão, né? Então, se eu estou falando de um cliente que tem uma propensão muito alta para adquirir um cartão de crédito ou outro produto que eu estou recomendando, então talvez eu tenha que utilizar uma abordagem de marketing mais agressiva e direta. Então, por exemplo, eu vou talvez disparar mais notificação, eu vou colocar ali talvez uma pessoa para um gerente, né, de conta, PF ou PJ para entrar em contato com esse cliente, né, no WhatsApp ou fazer uma ligação, tá? Quando a gente está falando de um cliente morno, talvez seja mais uma questão de eu manter um pouco do engajamento do cliente e tentar convencer um pouco. Agora, quando eu estou falando de um cliente que tem baixa propensão a fazer aquisição, tá? Aí, geralmente, eu não vou gastar muito dinheiro aqui com esse cara, né? Por exemplo, se eu for disparar SMS, ou se eu for entrar em contato com ele pelo WhatsApp, ou qualquer outra coisa que eu for fazer, eu vou estar gastando dinheiro e eu tenho um custo de oportunidade, porque eu poderia estar fazendo outra coisa, por exemplo, eu poderia estar entrando em contato, disparando uma mensagem para o cliente que é quente, né? Mas eu estou disparando uma mensagem para o cliente que é frio e a possibilidade de conversão desse cara é muito baixa. Então não faz muito sentido, né? Então aqui o custo de oportunidade é muito alto, né? Da gente ficar fazendo ações com esses caras aqui. Mas não significa dizer que a gente não vai fazer, tá? Então, por exemplo, aqui geralmente, tá, pessoal, o que a gente faz na prática? A gente cria subsegmentos aqui em cada um desses 3 segmentos, né? Então, quando eu estou falando do cliente quente, é tipo como se fosse uma letra de crédito, né? Então, eu tenho um cara, o cara A, né? Eu tenho um cara B, eu tenho um cara C. Dentro do cara A, eu tenho um cara que é triplo A, ou seja, o cara que tem uma altíssima propensão de fazer a aquisição do produto, né? Eu tenho um cara que pode ser duplo A, no caso, né? Então, ele tem uma propensão ali média, né? Alta, média. E o cara que tem a propensão alta, o cara só é A. Então, eu posso pegar o meu score, a minha probabilidade e, sei lá, fatiar em 9 grupos homogêneos aqui, tá? E baseado nesses grupos homogêneos aí de propensão à aquisição do produto, eu simplesmente ter abordagens específicas, e aí no caso, né, pode acontecer de quando eu estou avaliando aqui o cara que é frio, eu não adotar nenhum tipo de ação com esse cara. De fato, eu não vou gastar, né, o tempo, nenhum recurso aqui da empresa em ter ações ali, triggers para acionar esse cara, porque se eu acionar esse cara, a possibilidade de conversão é muito baixa. Então eu não vou fazer nada aqui, tá? Beleza, gente? Até aqui, dúvidas? O que vocês estão achando? Lucas, só uma pergunta. Para você ver se esse cliente é morno, quente ou frio, essa informação você vai buscar em Analytics, né? Em BI, né? Ou isso está no modelo? Perfeito. Essa informação ela pode ser baseada em regra de negócio. Então, vou dar um exemplo para você. Eu vou falar disso até daqui a pouco.
Então, se eu estou falando de um cliente que é quente, eu poderia ter criado uma regra de negócio aqui baseado em feeling, baseado em um histórico de clientes, e que fosse o seguinte, ó, cliente quente é o cara que entrou, sei lá, pelo menos 10 vezes no aplicativo no último mês, e é o cara que clicou lá na parte de... Ele fez uma simulação de crédito, ou fez uma simulação de cartão de crédito, sabe? Então, esse cara é um cara muito quente, é uma regra de negócio. Então, eu posso ter regras de negócio para mapear esse tipo de coisa. E aí, assim, tá, gente, por que é importante falar disso? Porque pensa o seguinte, vamos supor que o Marcelo, ele acabou de criar uma fintech, né? Ele abriu a fintech dele agora. E aí ele abriu a fintech dele e tem, sei lá, ele tem 1.000 clientes. Como é que ele vai criar modelo? Como é que você vai criar modelo, Marcelo? Você fala para fazer engajamento, fidelização. Para fazer a propensão do cliente, como é que você vai... Você criou a sua fintech agora, você tem 1.000 clientes, 1.000 usuários ali. Como que você vai recomendar produtos para eles? Vamos supor que você tem 2, 3 produtos. Né? Hã? Eu preciso conhecer cada cliente para poder oferecer. Assim, senão eu vou dar um tiro no pé. Não, perfeito. Conhecer o perfil, né? Mas aí esse é o desafio. Você não tem histórico. Você está no terceiro mês da sua fintech. Você não tem histórico. Tá. Você não tem histórico, é verdade. E aí, o que você vai fazer? Entendeu? Esse é o desafio. Porque você não tem histórico, você não tem informação interna. Então, assim, só se ele tivesse um histórico em outro banco e aí fazer o Open Finance ali para consentir o que ele usava lá em outro banco e trazer para mim. Aí sim, né? Nesse momento, esqueça Open Finance, porque daqui que Não, você tudo bem, consiga... um exemplo que poderia ser feito, né? Você pode fazer dessa maneira, mas vamos dizer que não tenha Open Finance. Não tem como fazer, não dá para fazer um modelo para conhecer o cliente, não tem histórico. Isso. Não tenho dataset para poder fazer o treinamento, né? Exato. Então, aí você vai ter que criar uma árvore de decisão humana, né? Baseada em feeling humano. Porque você Mas aí eu posso usar o modelo não supervisionado aí no caso, eu faço clusterização. Então, mas esse é o ponto. Tipo, pensa assim, o desafio é exatamente esse. Você tem 3 meses de atuação. Vai dar para confiar nas tabelas que você tem no seu Data Lake? Não vai dar, né, cara? Você acabou de criar a fintech, ainda está contratando engenheiro de dados. Beleza, vamos avançar um pouco. Você tem 6 meses de atuação já no mercado. Você não tem ainda maturidade de dados suficiente, né? Os seus dados ainda estão bem embrionários, muito erro sistêmico. Não dá para confiar, né? Para eu pegar isso e criar um modelo assim. Eu vou precisar ter mais histórico, certo? Outra coisa também, que aí vamos voltar aqui. Por que eu estou falando isso, né? Aqui é o fundamento, né, do modelo de propensão. Eu preciso ter um histórico de clientes que no passado fizeram essa ação específica de comprar um produto. Então, talvez em 6 meses de atuação da fintech, eu tenha, sei lá, vamos pensar em 10.000 clientes agora, né? Só que você só tem 300 clientes que têm cartão de crédito, né? Ou 1.000 clientes que seja, né? Então, assim, a gente está falando de um pedaço pequeno da sua base, né? Que você conseguiu converter. Então, você não tem, né, um histórico de clientes que compraram um produto. É muito pequeno. Dá para fazer modelo? Dá. Mas aí é como eu estou falando, assim, a sua base ainda está crescendo. Então, pensa assim, ainda tem esse problema, né? No primeiro mês, você tinha ali 10, 30 clientes. Aí depois, outro mês, você foi para 500. Aí depois você deu um salto. Depois você teve uma queda. Então, assim, você não tem estabilidade também, sabe? Do seu fluxo populacional de clientes. É outro desafio também. Então, isso dificulta mais ainda que você tenha um modelo. Então, aqui, o que geralmente você vai fazer? Você vai criar regra de negócio. É modelo julgamental mesmo, como a gente chama. Entendeu? Eu entendi. Ou seja, você se baseia na experiência que você tem, não na visão do cliente. Você cria uma regra de negócio e liga de acordo com essa regra. Bateu lá o threshold de alguma coisa lá na regra de negócio, ele dispara um evento. Exatamente. Exatamente. Se for risco de crédito, você não vai ter histórico de crédito. Então, aí
já é um pouco mais fácil de resolver. Você compra o score no birô. Você faz uma POC, uma prova de conceito com a Serasa, a BV, enfim, os principais birôs de crédito, e você compra o score. Consulta 3 scores ali, né, quando o cara entrar, e você faz a concessão do produto. Mas aí é um outro rolê, né, assim, isso aqui que a gente está falando vem antes de você conceder o crédito, né. Aqui eu estou avaliando a propensão do cliente a adquirir. Então, o cara que tem uma alta propensão, eu vou fazer ações de marketing. Só que aí, quando eu for fazer a oferta, eu vou ter que avaliar o risco. Então, aí já é outro modelo. Entendeu? Então, eu tenho esse modelo de propensão, ele vem antes de um modelo de risco de crédito. Aí, assim, em termos de uma árvore de decisão, né, como a gente estava pensando ali, né, uma regrinha de negócio. O cliente fez a solicitação de cartão de crédito no app. Tá, sim, então eu sei que esse cara aqui é um cliente quente. Né? Se eu pegar aqui e alocar um recurso humano para entrar em contato com esse cara, eu sei que a probabilidade de eu converter esse cara é muito alta. Agora, o cliente visualizou lá um ad que eu tinha, clicou no ad, né? Esse cara aqui talvez ele já seja um cliente morno, né? Ele tem até um interesse, ele tem uma conscientização, né, do produto, ele tem interesse no produto, mas ele não chegou à etapa final ali de, sei lá, fazer a solicitação, né? Clicar no botãozinho de solicitação. Agora, o cara, ele não fez uma solicitação, ele visualizou e não fez nenhuma ação, então esse cliente é um cliente frio. O potencial de conversão desse cliente é muito pequeno, então talvez eu não faça muito sentido eu focar nesse cliente. Então, assim, na prática, quando a gente fala de um modelo julgamental, um modelo baseado em regra de negócio, seria uma árvore de decisão que a gente vai criar baseado no feeling, né? Então, outro ponto, tá? Eu posso, quando a gente fala de produto de investimento, quem tem conta aí vai lembrar, né? Conta de investimento. Quando você vai, né, para a conta de investimento, você precisa responder às vezes um questionário, né? Para mapear o seu perfil. Se você tem um perfil conservador, moderado ou agressivo. Então, isso também é uma forma de você saber ali mais ou menos a propensão do cliente a fazer uma aquisição, dado que naquele momento ali você não vai ter muita informação do cliente quando ele acaba de entrar na corretora, né? Você acabou de criar uma conta lá na corretora, né, de investimentos. Eu não vou ter muita informação de você, do seu perfil de investimento, tá? Então aí eu posso colocar um questionário também para você responder e com base nesse questionário eu pegar ali e te fazer alguma sugestão. Beleza? Então, assim, quando a gente fala de modelo tal, então, assim, qual é o ideal, né? Qual é o mundo ideal? Um modelo de machine learning? Não necessariamente, tá? Então, é como eu estou falando aqui. Depende muito do momento que a empresa vai estar. Se a empresa está no momento ali, está iniciando ainda, não tem maturidade de dados, então aí faça sentido você ter triggers e regras de negócio, tá? Só que aí, com efeito, o que vai acontecer? Você não vai utilizar todo o potencial dos dados que você tem. Então, você tem uma jornada ali do cliente no aplicativo de acesso, de perfil, de CRM, histórico de compras, dentro do app, fora do app. Você não vai ter, você não vai conseguir extrair todo o potencial dos dados que você tem. Outra coisa, você não vai ter uma probabilidade exata, né? Você não vai conseguir mensurar qual é a probabilidade exata desse cliente adquirir o produto. Você também tem ali uma baixa granularidade, né? Ou seja, você vai ter um modelo que não é muito personalizado, né? Se eu tivesse um modelo de machine learning, por exemplo, uma árvore de decisão, eu poderia ter, né, para minha base ali, várias ramificações, várias regras ali de segmentação, e eu iria conseguir ter uma personalização muito alta, né? Baseado no modelo. Aqui não, eu vou ter uma quantidade talvez bem limitada de regras ali, até porque é tudo baseado no feeling. Agora, quando a gente pensa numa solução baseada em modelos, né, baseada em dados, a gente vai utilizar o machine learning, a gente vai conseguir ter uma probabilidade exata ali daquele cliente fazer a aquisição. Eu vou ter uma maior precisão ali e personalização das minhas ações, porque eu vou conseguir fazer a segmentação com uma acuracidade maior, né, porque eu vou conseguir segmentar minha base de clientes. Eu vou conseguir melhorar ali o uso do orçamento. Então, a empresa ela tem um orçamento, né, de marketing, um orçamento ali para estar fazendo essas coisas, né, para disparar SMS, para alocar um recurso humano para entrar em contato com a pessoa, para fazer ligação.
né? Então, você tem uma limitação de recurso, né? Então, quando você usa um modelo desse, você vai conseguir fazer uma segmentação melhor e você vai conseguir aumentar a taxa de conversão. Você vai também melhorar a experiência do cliente. Então, pensa assim, poxa, eu sou um usuário que eu estou procurando um cartão de crédito. Não faz sentido nenhum o banco vir e me oferecer um cheque especial. Eu não quero cheque especial, eu quero um cartão de crédito. Então, isso vai melhorar a minha experiência ali dentro do aplicativo. Melhora também ali a questão da rentabilidade, né? Eu vou conseguir rentabilizar melhor ali a minha base de dados, né? Isso vai melhorar a retenção e fidelização do cliente e maximizar o ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, observa que tudo está muito baseado aqui em negócio, né? Impacto que a gente vai conseguir gerar com o uso do modelo, tá? Então, eu acho que isso aqui é a parte central da ciência de dados, né? Como que eu posso usar uma ferramenta analítica para gerar impacto no negócio. E aí, assim, gente, quando a gente fala de métricas de engajamento, tá? Foi até um ponto que eu tinha falado antes. Isso aqui é extremamente importante, tá? Então, algumas métricas de engajamento aqui que a gente tem definidas no mercado, tá? Não sei se vocês têm familiaridade, mas vamos pensar um pouquinho nessas métricas aqui. Porque, por exemplo, aí, Marcelo, baseado naquela ideia da regra, né? Então, por exemplo, cara, eu poderia usar essas métricas aqui de engajamento para criar já um modelo preliminar ali, por exemplo, né? Então, se eu sei que o meu usuário ele é inativo, então, quando eu olho ali os últimos 3 meses, 2 meses ali, o usuário ele nem abriu o aplicativo. Provavelmente esse cara desinstalou o aplicativo e ele não tem mais relacionamento com a gente, né? Ele não tem mais relacionamento com a fintech. Então, não faz sentido, né, eu nem considerar esse cara no modelo, né? Então, eu poderia já de partida aqui, talvez, ter um filtro aqui, né, de modelagem para excluir esse cara. Outra coisa aqui que a gente vai falar é o quê? Beleza, o que me interessa mais aqui é o cliente ativo. Mas o que é o cliente ativo? O cliente ativo é quando o cliente ele faz pelo menos uma ação relevante dentro do aplicativo. Sei lá, você entra no aplicativo, você faz um Pix, você olha o saldo, olha o saldo do cartão, você usa o cartão, enfim, você fez algum tipo de ação dentro do aplicativo, tá? Eu posso ser um pouco rigoroso aqui nesse tipo de ação. Então, por exemplo, eu posso desconsiderar como ação só o fato do usuário abrir o aplicativo, tá? Só o fato do usuário abrir o aplicativo talvez não seja uma ação relevante aqui para mim, tá? Então, aí vai depender muito do que a área de negócio vai definir como ação relevante, tá? Aí tem o DAO aqui, tá? Que é a quantidade de usuários ativos em um único dia. Então, isso aqui é uma métrica bem interessante. Então, basicamente, eu vou estar fazendo o monitoramento dessa métrica ali todos os dias para a minha base de dados e eu vou conseguir ter uma noção ali, né, do quanto da minha base é engajada, né? Eu posso também fazer isso para semana, eu posso fazer isso para mês, né? Que a gente chama de MAU. O MAU é uma métrica muito importante. Não só para modelo de propensão, mas até quando a gente fala de modelo de risco de crédito também, são modelos importantes porque a gente pode fazer segmentação de política, segmentação de modelo baseado nisso. Porque, por exemplo, existe uma diferença de um cliente em relação a perfil de risco ou perfil de propensão à aquisição, quando a gente olha se esse cara está ativo, inativo, ou se ele tem muito engajamento na plataforma, né? E o MAT, que seria o quê? O MAT é o cara que ele entrou no aplicativo, né, obviamente, porque ele fez uma transação. Então, além de ter aberto ali o aplicativo, tá? Ele fez algum tipo de transação. Ele fez um Pix, ele pagou um boleto, ele usou o cartão de crédito, ele usou, enfim, o cartão de débito, enfim, ele fez algum tipo de ação ali relevante, tá? Pessoal, dúvidas até aqui? Mas esse cliente que talvez só usa o banco para fazer pagamentos, de repente, você também criar uma regra de negócios que analise, poxa, o cara paga, nunca ficou devendo, a conta dele sempre está positiva, tem um dinheiro sobrando, por que não engajar ele a fazer um investimento aqui? Seria interessante também essa abordagem, claro, com consentimento do cliente, e oferecer algum produto que talvez seja um potencial cliente para investir, né, na fintech.
Sim, com certeza. Aí eu posso, para esse tipo de cliente, para eu saber talvez o que ele já tem no mercado, eu posso olhar o SCR dele. Eu posso consultar a central de risco dele e ver o que ele tem de saldo de produto em outras instituições e, a partir disso, criar uma regra de negócio. Porque de repente esse cara só usa esse banco para fazer pagamento. Eu poderia Sim. muito mais fazer investimento aqui, tentar fidelizar esse cliente, Sim, né? E a Fintech gerar receita, né? exatamente. Isso mesmo. Mas é isso, o que o Rafael também falou, né? Não é fácil criar regra de negócio, né? Regra de negócio, principalmente se você está começando do zero, né? Nesse cenário hipotético aqui de que a fintech ela está começando do zero, né? Tem 6 meses ali, é bem difícil. Mas aí você cria como se fosse um MVP, né? Faz um teste, valida a sua hipótese, puta, não tá legal. Vamos para outra, entendeu? Acho que no começo é assim, é você validar hipóteses, né? Sim, com certeza. Aí vai ser a importância de você contratar, de você ter recursos humanos ali na empresa, na fintech, que já tenham experiência com esse tipo de modelo, né? Em outras casas para, beleza, adaptar e criar regras, né? Até também porque, tá, pessoal, tem outro problema aí, que é o seguinte, às vezes eu quero criar uma regra de negócio, vamos supor, eu quero criar essa métrica aqui do mal, mas sistemicamente eu não vou conseguir criar isso. Então, sei lá, a forma como o sistema da fintech do banco foi feito ali, eles não pensaram em capturar esse dado ali do usuário. Eu não tenho esse dado. Aí pensa que a fintech do Marcelo passou 6 meses ali em operação e nunca capturou esse tipo de dado aqui. Eu não consigo capturar. E aí, Marcelo, o que é que eu vou fazer? Não vou conseguir, né? Então, por isso que é Ferrou. difícil. Aí ferrou, aí você tem que acender uma vela. Cara, por isso que, assim, o mercado tá cheio de solução white label aí para você criar banco, fazer fintech, mas essa parte de dados aí, né, pelo que eu observo dessas soluções white label, elas são muito embrionárias, né, assim, no sentido de que, tá bom, você vai ter lá o aplicativo, mas a inteligência por trás do aplicativo, que é o principal insumo para um banco digital, você não vai ter. E aí, como é que você vai modelar o seu cliente, né? Isso é importante. Você fazer personalização de produto e ter essa inteligência, senão você está ferrado, você não consegue fazer isso. Só se Exatamente. você definir um mercado. Pô, meu mercado é varejo. O meu mercado é key account, lá, sei lá, grandes clientes. Aí tem que ver a estratégia que a empresa quer fazer, né? Porque se você não tiver inteligência, como você está falando aqui, eu não consigo definir a estratégia para a fintech, né? Eu não tenho norte aqui, né? Exato, exato. Essa é a dificuldade, né? Mas aí, assim, passando um pouco aqui, o mal aqui, né, ele vai te dar uma visão ampla da base de usuários ali, porque você vai ter mês fechado, né? Então, essas métricas aqui, elas são interessantes, mas elas dão uma visão de curto prazo, né? Muito curto prazo. E, às vezes, para modelar, talvez você precise de uma métrica, né, como essa daqui. E aí, assim, quando a gente fala de mal, a gente pode ter um book, né? Ou seja, a gente pode ter várias variáveis ali, várias features ali para testar, né? E se eu não tenho isso de forma sistêmica e eu ainda vou precisar fazer, né, refletir isso de forma sistêmica para depois eu conseguir criar as variáveis e modelar, então aí eu já perdi muito tempo. Então por isso que quando você vai fazer uma, sei lá, você vai abrir uma fintech, vai abrir né, algum tipo de coisa assim, um aplicativo, você tem que saber a priori mais ou menos ali onde você quer chegar, né, para você não perder tempo. Você não ficar perdendo tempo ali. E assim, o principal insumo, né, o principal asset ali da empresa vai ser o dado, né? O dado é o petróleo. Então você não vai estar capturando esse dado, né, esse petróleo. Então você está perdendo dinheiro, né? Então é bem delicado. E aí, assim, quando a gente fala desse tipo de variável, tá, a gente tem na literatura tem a segmentação assim de algumas features, né, que a gente pode utilizar geralmente para fazer esse tipo de modelagem. Então, por exemplo, variáveis gerais ali de interação e engajamento do usuário dentro do aplicativo. Então, número de sessões que o usuário iniciou no aplicativo,
quantas interações ele fez, então, quantos cliques ele fez, quais foram os eventos, então, ele abriu lá a página de simulação do crédito, né? Enfim, ele fez um carrinho ali e ele adicionou o produto ao carrinho. Então, carrinho, gente, é uma métrica muito interessante, né? Por exemplo, se você está falando ali do Mercado Livre, né? Pô, se você entrou no Mercado Livre e você fez um carrinho, pô, cara, você é um cliente que tem altíssimo potencial de conversão, mas por que você não finalizou esse carrinho? Não só no Mercado Livre, mas, sei lá, em outras lojas, né, virtuais. É. Você fez o carrinho ali, você... E vou dar um exemplo, tá, Ronilson? Banco. Você é de banco, você sabe melhor que eu. Quando o cara simula lá uma compra de dólar, por exemplo, por que o cara não converteu ali? Porque com certeza ele foi no concorrente, o spread lá foi menor. Entendeu? Então, assim, Sim. tem coisas que realmente você consegue. Pô, o cara não converteu ali na simulação da compra do dólar. Por quê? Porque meu spread está alto. Exato. É simples, né? Então é um exemplo que eu dou. Eu, por exemplo, faço simulação no Itaú, faço simulação no vermelhinho, no roxo, enfim, no amarelo, e o que melhor ofereceu o spread, que ofereceu menor spread, eu converto ali. Né? Então, assim, esse tipo de métrica é importante para você, talvez a área comercial, analisar que, pô, o nosso spread está muito alto em relação a algum concorrente. O cara tem que fazer uma revisão desse spread, né? Exato. Assim, das variáveis que tem aqui, acho que a do carrinho é mais importante, né? E aí, quando você cria o sistema, você já tem que pensar em como que você vai capturar esses dados, né? E aí, por isso que, às vezes, quando a gente fala de sistema, né, não é só você fazer a programação, mas é você fazer a arquitetura, né? E a arquitetura que você vai fazer, você tem que estar pensando nessas variáveis aí. Porque senão, cara, tu vai perder tempo, né? Variável de recência também é interessante, né? Então, recência seria o quê? O tempo, sei lá, o tempo desde a última simulação do usuário em relação a crédito. Tempo desde a última vez que ele abriu o aplicativo e foi lá na aba da fatura do cartão de crédito, né? Naquela seção ali de cartão de crédito. Então, também são variáveis bem importantes aqui, tá? Variáveis ali que vão favoritar, né, algum tipo de comportamento do usuário também é importante. Então, qual é o sistema operacional favorito desse usuário? Eu consigo capturar. Se a gente está falando ali da origem, né, isso aqui faz muito sentido para banco, né? Então, qual é o canal de aquisição comum, né? Então, um banco ele tem um canal, às vezes, físico, tem um canal digital, né? Para cada tipo de perfil de cliente, qual é o canal de aquisição que tem mais potencial de conversão? A região geográfica também que esse usuário mais frequenta, então, isso aqui também é outro tipo de variável, né, que a gente utiliza também, a gente tem utilizado nos modelos, que é georreferenciação. Georreferenciar os dados, na realidade, né, desculpa, é você georreferenciar o dado do usuário e utilizar esse dado georreferenciado dentro dos modelos também, tá? Dado de dispositivo móvel, tá, gente? Aqui a gente consegue pegar, né, lá no aplicativo. Quando você tem um aplicativo, eu consigo. Quando você me dá, aí tem o ponto que o Marcelo falou, né? Quando você instala um aplicativo, ele te pede lá acessos, né? Quando você dá o OK para aqueles acessos ali, eu consigo ver qual é o tipo do seu dispositivo, né? Então, se você tem um iPhone, se você tem um Samsung, eu consigo ver, né, o modelo do celular, eu consigo ver o tipo, eu consigo ver o número, eu consigo ver, né, consigo ver várias informações. E esse tipo de informação ajuda, né, porque talvez o usuário, vamos pensar assim, né, um usuário que tem iPhone, talvez eu possa recomendar alguma coisa ali relacionada a iPhone para esse cliente, né, aquele Apple Watch, né, eu não sou usuário iPhone, sempre Samsung, tá, gente? Só o notebook que é do Mac, mas enfim, se eu tenho um iPhone, pô, eu posso recomendar ali para aquele usuário uma série de produtos, né? Que nem, por exemplo, o cara tem um MacBook, pô, eu posso recomendar um mouse ali, eu posso recomendar tanta coisa para aquele cara, né? Então, isso já me dá um insight bem interessante ali, né? Do tipo do produto ali.
E outros perfis também, tá? Que o tipo do dispositivo vai revelar para a gente. Variável de produto também, isso aqui foi um pouco do que eu falei ali, né? Então, qual foi o produto que esse cliente adicionou no carrinho, qual é a materialidade desse carrinho, né? Do carrinho desse cliente. Então, por exemplo, pô, se eu estou falando de um carrinho ali de 20, 30 reais, talvez não faça sentido eu acionar um recurso humano para correr atrás desse cara, né? Não vai fazer sentido nenhum. Quantas vezes o usuário visualizou a página do produto? Então, foi uma coisa que eu falei também aqui. Interação do usuário com o produto. Então, também, por exemplo, para um usuário que já tem um produto, né, o cartão de crédito, é importante eu fidelizar esse cliente, né? Que aí foi o que eu falei lá de propensão à utilização do limite. Então, eu vou precisar também medir, né, mensurar a interação desse usuário ali com o produto, tá? E aí, outra coisa também, tá, que a gente tem que pensar é o seguinte, beleza, eu recomendei o produto correto, mas existem produtos similares que eu posso recomendar para esse usuário, né? Vou dar um exemplo. Recentemente eu comprei uns livros adicionais de séries temporais e eu fiz aquisição lá na plataforma, né? No Mercado Livre. Não, na Amazon, na verdade. Fiz a aquisição na Amazon. E, cara, o tempo todo agora aparece livros para mim, né? Quando eu entro lá na Amazon, mas não é o mesmo livro que eu comprei. São livros similares, sabe? De séries temporais, de econometria, de machine learning. Então, eu também posso utilizar esse comportamento, né? Ou seja, se eu sei que o usuário ele compra muito livro de deep learning, de machine learning, eu posso chegar para esse usuário e recomendar produtos similares, né? Então, aí eu posso também mapear dentro do meu sistema diversas variáveis ali de produtos similares, né? Então, por exemplo, quantos produtos similares ao produto que ele adquiriu esse usuário visualizou, né? Quantos produtos similares ele adicionou no carrinho. Então, putz, se eu adicionei ali no carrinho um livro de série temporal, talvez eu, né, com Python, talvez eu queira um livro de série temporal com R. São produtos similares, né? Talvez eu também possa oferecer para esse cliente aí série temporal para concurso público, né? Enfim, então são produtos similares que eu posso ir oferecendo também para esse cliente, que a gente chama de upsell, né? Ou seja, eu vou oferecer outros produtos para esse cara, né? Eu não vou eu não estou satisfeito só com aquele produto que eu vendi, eu tenho que vender mais, né? Então a gente pode, né, criar variáveis aqui para também mapear esse tipo de coisa. E aí, gente, já finalizando, né? Acho que uma coisa importante para a gente modelar esse tipo de problema aqui é como que você vai definir a variável target, tá? Que eu até coloquei aqui, né? Então, acho que aqui está bem interessante, tá? Então, vamos pensar assim. Primeiro, tá? Que você vai ter o comportamento histórico de compra desse cliente, né? Então, assim, gente, se você não sabe ainda trabalhar com data, qualquer linguagem de programação, tá? Seja SQL, seja Python, R, isso aqui é uma coisa extremamente importante, tá? Bom, mas para além disso, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar que eu estou falando aqui desse mês aqui, né? Do mês 6 ali de 2020. E aí, tá? Esse mês aqui é o mês que você fez a aquisição, tá? Esse mês aqui é o mês que eu vou estar olhando ali para saber se você fez a aquisição. Então, assim, eu vou travar esse mês aqui, tá? E eu vou olhar para os 3 meses seguintes ali para ver se você adquiriu, né, o produto de cartão de crédito, né? Por exemplo. Então, eu vou olhar 3 meses para frente aqui, tá? Para modelar justamente a probabilidade do cliente adquirir um produto nos próximos 3 meses. Só que para fazer isso, eu vou olhar, por exemplo, 6 meses para trás, de variável, de comportamento, de histórico. Então, eu vou olhar um histórico do cliente, eu posso olhar até um histórico maior, tá? Sei lá, 12 meses, 24 meses. Vai depender do histórico sistêmico que eu vou ter. E vai também depender do tipo de problema que eu estou querendo modelar. Mas, geralmente, 12 meses, 6 meses é razoável, tá? Então, eu vou olhar 6 meses para trás aqui, que é o período histórico, né, que eu vou ter. E aqui eu vou ter o período de performance ali para saber se esse cliente ali, ele adquiriu, né, o produto em algum desses meses. Quando esse cara aqui adquiriu o produto em algum desses meses aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar esse cara como 1.
Então, esse cara aqui, ele adquiriu nessa faixa etária aqui, né? Então, eu selecionei uma amostra de clientes aqui, travei nesse mês, olhei para frente aqui, marquei quem adquiriu aqui o produto em algum desses meses e olho para trás aqui comportamentos de variáveis das que eu mencionei aqui, né? E aí, com base nisso, eu vou fazer o modelo. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter safras aqui, né, para treinar, ou seja, meses aqui para fazer o treino. Então, por exemplo, se eu for usar o mês 7 aqui, eu vou fazer o mesmo racional. Eu vou olhar 6 meses para trás e 3 para frente, porque eu estou querendo prever a probabilidade desse cliente, né, adquirir um produto específico nos próximos 3 meses. Pode ser no próximo mês também, pode ser nos próximos 6 meses. Eu posso fazer aqui outro tipo de janela, né? Isso daí vai depender muito da demanda da área de negócio, tá? Talvez eles já monitorem algum tipo de variável específica e vai depender também da demanda da empresa, se a gente está focando mais no curto prazo ou no longo prazo. E a gente também vai ter safra out of time, que seria o quê? Uma safra fora do meu período de desenvolvimento do modelo, né? Do período de treino do modelo. Então, pensa que nesse período de treino aqui, eu vou ter, né, o treino e teste aqui dentro dessas três safras aqui, né, de desenvolvimento do modelo, dentro desses 3 meses. E aqui são duas safras, na realidade, né, que está fora do período ali que eu desenvolvi esse modelo, que eu fiz esse modelo. Por quê? Porque eu quero um modelo que seja estável. Não adianta eu utilizar isso aqui, né, beleza. Dentro dessas safras aqui, eu acredito que o modelo vai performar muito bem. Mas e se eu pegar esse modelo e avaliar a performance dele fora desse período de desenvolvimento aqui? Talvez o recado seja diferente, né? Então, a ideia é exatamente essa, tá? E aí eu posso também pegar um período recente, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui desenvolvendo esse modelo, eu tivesse aqui em dezembro de 2020, né? Eu poderia utilizar aqui um mês anterior, né? Também para ter outro mês adicional para eu avaliar a performance desse modelo. Beleza? Então, é dessa forma que a gente vai definir a target aqui, tá? Então, eu vou ver se esse consumidor, se esse cliente, ele adquiriu o produto, né? Ou o serviço ali, o que seja, tá? E a gente vai ver se ele contratou ou não o produto. Essa é a minha variável target, tá? E aí, como eu já falei outras vezes, tá bom. Uma coisa é eu falar de propensão à contratação, outra coisa é eu falar de propensão à utilização, quando eu estou falando de cartão de crédito, tá? Quanto à utilização, a gente pode definir, sei lá, produtos como cheque especial, cartão de crédito, né? Então, por exemplo, quando eu dou um cheque especial para o cliente, talvez ele não utilize esse cheque especial, né? O cheque especial fica lá no saldo, mas esse cliente nunca utiliza. Então, eu também posso tentar mensurar, beleza, eu ofereci o produto, é um cliente que tem alta propensão, mas e qual é a propensão desse cara a utilizar o limite, né? Aí já seria outra questão. Quando a gente fala do fluxo de modelagem, tá, pessoal? Já estou acabando já. A gente teria que todos esses steps, né? Então, o primeiro step ali seria eu fazer uma etapa de compreender os dados, né? Ver o fluxo populacional, que basicamente seria a evolução, né, da dinâmica de aquisição dos bens ali desses clientes. Posso pensar em filtros também, tá? Então, geralmente vão ter filtros de negócio ali para a gente fazer, né? Depois, a gente vai ter uma camada de limpeza de dados, fazer o join dos dados, ou às vezes criar variáveis, né? Enfim, todos esses steps aí. E depois a gente vai ter ali, né, uma etapa de seleção de variáveis, avaliação de modelos e backtest, tá? O que seria o backtest, né? Deixa eu passar aqui. O que seria o backtest? O backtest seria o seguinte, vamos pensar assim, ó. Eu fiz um modelo para esse período aqui, né? Mas eu poderia avaliar um modelo no ano de 2019, por exemplo. Então, isso é fazer um backtest, né? Eu desenvolvo um modelo, mas eu quero avaliar ele em uma safra, né, que esse modelo ele não foi desenvolvido, tá? Então, eu vou aplicar o modelo a um dado histórico, né, para ver se esse modelo ele vai de fato conseguir ser assertivo, né?
se de fato ele vai conseguir identificar ali se os clientes eles têm uma alta propensão a uma determinada ação ou não. E aí, assim, como também ficou claro, a gente viu aqui que o nosso modelo, né, é um modelo de classificação binária, né, e que depois da gente escolher as safras para fazer o backtest, a gente vai fazer a avaliação, assim, olhando o PSI da variável, né, do score em si, da probabilidade, vai olhar o KS, vai olhar o Gini e matriz de migração, né. Então, é isso, pessoal. Era isso aí que eu queria trazer para vocês hoje. Dúvidas? Eu vou só parar aqui a gravação. Eu só queria entender o que são esses acrônimos aí, PSI, KS, eu não conheço.